Considerando que milhares de aeronaves comerciais decolam todos os dias pelo mundo, não é de se estranhar que alguns pilotos e tripulações tenham encontros ocasionais com objetos voadores não identificados, você não acha? Afinal, existem estatísticas que estimam que esse número todos os dias ultrapasse os 100 mil voos. Portanto, visto que acontecem tantos voos, relatos de supostas aparições de objetos que voam e que não podem ser identificados ocorrem frequentemente em todo o mundo. Esses objetos, por sua vez, podem ser naves espaciais em visita à Terra. Aqui no canal Mega Vídeo já citamos uma quantidade surpreendente de possíveis objetos espaciais desse tipo e como eles se conectam de alguma forma com todos os outros. Assim, notamos que esses eventos não são algo novo, mas que, muito pelo contrário, pode ser que aparições ocorram há milhares de anos, desde o tempo em que as primeiras civilizações dominavam o planeta Terra. Talvez, quem sabe, essas histórias não sejam mesmo reais, e seres extraterrestres realmente nos visitem. Teriam eles influenciado a vida que veio depois? Nos deram conhecimento? Essas são questões vistas como misteriosas e talvez nunca descobriremos a verdade. Afinal de contas, as próprias autoridades não parecem possuir respostas adequadas, porém, é claro, não custa nada conferir os relatos dessas aparições. A verdade é que há vários relatos de avistamentos intrigantes, e a seguir, você poderá conferir uma série deles. Mas antes, é claro, pedimos que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Segundo ufólogos, capturas de objetos voadores feitos a partir de aeronaves em movimento têm sido algo comum já por muito tempo. Pelo visto, as mais sérias aparições e primeiras aconteceram na época da Segunda Guerra Mundial, quando os aviões passaram a ser usados como instrumento de ataque. Recentemente, ainda nesse ano de 2020, uma imagem que mostrava um suposto OVNI através da janela de um avião ficou famosa por várias redes ufológicas e gerou uma série de dúvidas no público em geral, principalmente por causa de uma similaridade com a ideia de que temos sobre naves extraterrestres. Porém, apesar do espanto com a fotografia, essa não foi a primeira, e nem será a última aparição do tipo feita por passageiro durante uma viagem de avião. Em dezembro de 2018, um vídeo ganhou popularidade devido ao seu misterioso critério. O passageiro, dentro de um avião, dá um zoom, mostrando o que parece ser duas luzes brancas brilhantes na frente do objeto. Embora o objeto esteja relativamente longe, ele aparentemente se move na mesma direção do avião, mas de uma forma muito estranha. Esse vídeo foi feito por um homem chamado Joel Cardoso, no momento em que ele capturou o suposto objeto em seu voo de Miami para a Califórnia. Assim que viralizou, muitos espectadores consideraram as imagens como o aparecimento de um OVNI, apontando para a enorme quantidade de energia necessária para iluminar um objeto tão grande. Um internauta anônimo, por exemplo, escreveu: "Seria preciso muita energia para iluminar assim durante o dia, e por isso, as luzes circulando são um pouco suspeitas." Outro espectador que acredita em OVNIs comentou: "Obrigado por divulgarem isso para as pessoas. Acredito que finalmente a verdade sobre naves espaciais será revelada." No entanto, como sempre ocorre também, alguns acreditam que o vídeo pode ter sido apenas um truque de luz. Um usuário cético, por exemplo, disse que o primeiro vídeo é provavelmente um reflexo de lente de um refletor solar, ou algo do tipo. A mesma pessoa ainda disse: "Eles confundiram um OVNI com um avião. Grande avistamento, como sempre, mas tenho minhas dúvidas sobre sua existência mística." O vídeo foi visto mais de 11 mil vezes desde a sua publicação em 18 de novembro. Objetos similares foram avistados flutuando em toda a Irlanda um pouco tempo depois, o que fez muitos dos que não acreditavam a considerar aquelas aparições. O mais curioso é que mais ou menos um mês antes desse acontecimento, algo semelhante havia sido visto no mesmo cenário numa parte diferente do mundo. Um vídeo feito por um passageiro a bordo do voo da Ryanair de Dublin para Paris, na quinta-feira, dia 11 de outubro de 2018, viralizou na internet. As imagens parecem mostrar um OVNI com uma longa cauda de fumaça escura se estendendo por trás dele, bem semelhante àquele que mostramos no início. Quando o avião se afasta, o objeto parece estar viajando na direção oposta, e o homem que filmou afirma que uma nave estava se movimentando em círculos apenas momentos antes.
A testemunha, que não quis se identificar, disse: "Eu estava olhando pela janela, sem pensar em nada. Então eu vi algo se movendo muito rápido. Antes de começar a filmar o vídeo, o UFO estava se movendo rapidamente em círculos. Foi muito estranho. Quando parou, peguei meu celular para gravar, já que ele ficou bastante quieto." O anônimo de 29 anos ficou tão impressionado com o avistamento que não se lembrou de verificar a localização que o avião sobrevoava durante a filmagem. "Eu nunca vi nada assim. Era como um grande girino perto do céu. Eu apenas pensei que era um balão meteorológico ou um rastro de um avião no começo. O que me fez pensar que era algo a mais foram os movimentos estranhos que estavam fazendo um pouco antes de eu gravar. Meu conhecimento sobre quais dispositivos podem estar nos céus é muito limitado, mas isso mudou como uma espaçonave que você veria nos filmes", concluiu a testemunha. Não está claro exatamente onde o avião estava quando a filmagem foi capturada, mas a pessoa calcula, pelo horário da gravação, que o objeto que parecia como um girino durante o voo sobrevoava acima do Canal da Mancha, que é um braço de mar que faz parte do Oceano Atlântico e que separa a ilha da Grã-Bretanha do norte da França. No entanto, citamos no início que aparições desse tipo são comuns e não ocorrem somente em ocasiões específicas. Muitos são os casos de relatos do tipo. Por exemplo, existem ocasiões em que supostos OVNIs não são vistos por passageiros, mas sim pelos próprios pilotos. 6 pilotos de aviões comerciais de 2 empresas diferentes avistaram OVNIs no céu de Antofagasta, norte do Chile, no dia 7 de maio do ano de 2018. Os relatos foram documentados pelo Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos, caracterizados pela sigla CIFA. Os relatos se tornaram públicos após serem divulgados por alguns canais do YouTube, sendo posteriormente repostados nas redes sociais. Os pilotos que presenciaram a suposta aparição falaram do momento exato durante áudios, ao mesmo tempo em que pilotavam suas aeronaves. No áudio, o piloto de um dos voos avisa o aparecimento de 3 luzes em um local próximo ao ponto de controle de Livor, que fica a 380 km do litoral de Antofagasta. "Não temos reportado trânsito e não sabemos o que é", alertou o piloto durante o áudio. O ponto mais misterioso dessa história é que, basicamente, no mesmo instante, o piloto de outro voo fez contato com a torre de controle e também confirmou o avistamento. Além disso, dirigindo-se à torre de controle, ele disse estar tentando identificar os objetos. "As luzes estão se movimentando e aumentam de intensidade e diminuem também. Vamos virar à direita porque parece que estão se aproximando", afirmou o segundo piloto. "Que fenômeno mais estranho, agora temos 3 luzes em forma de triângulo", afirmou um dos pilotos, parecendo não acreditar no que via. Seria simplesmente coincidência que 2 pilotos de empresas diferentes tenham visto exatamente a mesma coisa? Para os ufólogos, não. Algo que levou a essa teoria também foi o fato de que até agora nenhuma entidade chilena explicou oficialmente os avistamentos e parece não pretender fazer isso. O Chile é considerado o 5º país do mundo com mais avistamentos de OVNIs, atrás apenas de Estados Unidos, Peru, Brasil e Rússia. O país já relatou 600 casos de objetos voadores não identificados nos últimos 65 anos. A região norte do país é especialmente afetada, com relatos de contato de 3º grau, que é o contato visual com extraterrestres. Não sabemos se realmente ocorreram, mas os relatos são muitos. Esse não é o único relato de aparição feita através de um piloto. Na verdade, em nossas pesquisas encontramos uma quantidade absurda de outros casos. Mas é bem provável que falaremos deles somente em vídeos futuros aqui do Mega Vídeo. Bom, enquanto isso, mesmo que vídeos e relatos sejam apresentados, tudo parece sendo um gigantesco mistério que talvez nunca iremos solucionar.